Certo. Hoje temos galpões, casas, vilas, prédios, arranha-céus e muitas obras-primas arquitetônicas. E os animais têm tocas e ninhos. Esses não parecem tão legais à primeira vista. No entanto, alguns animais podem facilmente triunfar sobre nós na competição de melhor construtor. Dê uma olhada nisso. Você conhece essas vastas áreas residenciais com prédios e apartamentos idênticos? Alguns pássaros na Namíbia e na África do Sul constroem algo semelhante. Conheça os tecelões sociais da África. Esse pássaro tem o tamanho de um pardal comum. Ele vive em colônias de até 500 indivíduos e constrói os maiores ninhos do planeta. Uma casa pesa cerca de 900 quilos, um pouco menos que um carro de passeio. O ninho parece um enorme emaranhado de galhos e gravetos. Há cômodos confortáveis atrás de suas paredes de 2,5 metros de espessura. Alguns ninhos são tão resistentes que podem durar um século. Talvez eles sejam ainda mais confiáveis do que muitos edifícios modernos. Em média, há cerca de 100 cômodos em uma dessas casas. O ninho de um tecelão social é a maior comunidade de criaturas vertebradas que vivem em uma estrutura. Os cômodos têm apenas uma saída. Não há um sistema complicado de túneis. Aparentemente, os pássaros gostam de privacidade. Os tecelões sociais constroem um ninho em equipe. Eles usam milhares de galhos de toda a área e os entrelaçam usando seus bicos minúsculos. Em seguida, começam a fazer pequenos cômodos quando a estrutura do ninho está pronta. Cada pássaro coloca grama e penas dentro de sua casa para uma estadia mais confortável. Como uma pequena família, 3 ou 4 pássaros vivem em uma câmara. Esse modo de vida é necessário para que sobrevivam. À noite, nas áreas semiáridas onde as aves vivem, a temperatura pode cair para 6 graus Celsius. A água congela. Mas observe o ninho do tecelão social por meio de um termovisor. Você verá que a temperatura dentro das câmaras chega a mais ou menos 23 graus Celsius. Os pássaros aquecem uns aos outros com seus corpos, e as penas e a grama dentro da sala não permitem que esse calor saia. Juntas, essas células aquecidas aumentam a temperatura de todo o ninho, de modo que as aves podem sobreviver facilmente ao frio. Durante o dia, o sol aquece tanto o solo que você provavelmente poderia fritar uma omelete ali. Mas é bem legal dentro do ninho, graças à espessa camada de galhos que cria sombra. Esse ninho também é uma excelente proteção contra inimigos. Imagine uma águia voando alto no céu e procurando uma presa. Ela percebe um ninho em uma árvore e tira os ovos dele. Mas esse truque não funcionará com os tecelões sociais. Esses pássaros entram em suas câmaras pela parte inferior do ninho. A águia precisa voar para baixo do ninho para pegar algo. Mas é claro que ela não fará isso. A parte superior dessa estrutura é como uma armadura e nenhum inimigo pode penetrá-la. Além disso, essa posição evita que as câmaras sejam inundadas durante a chuva. Talvez, no passado, os pássaros não vivessem em grupos. Eles teciam pequenos cômodos individuais. Depois, começaram a se unir em grandes bandos e todas as suas câmaras se tornaram um único ninho. Parece ser uma fortaleza inacessível, mas sua principal vulnerabilidade são as árvores. Às vezes, os ninhos ficam tão pesados que os troncos não conseguem suportar esse peso e se quebram. Isso geralmente acontece durante a chuva, quando os galhos ficam molhados, o que aumenta o peso de todo o ninho. Se uma cobra ou algum outro pássaro entrar no ninho, os tecelões sociais os cercam e começam a emitir sons altos para espantar o hóspede indesejado. Isso funciona com inimigos pequenos, mas não afugenta águias ou répteis grandes. O tecelão social é um dos poucos pássaros cuja população está crescendo atualmente. Eles não sofrem com a expansão da atividade humana, mas se adaptam a ela. Você pode ver muitos postes telefônicos nos quais os tecelões sociais construíram ninhos enormes. Caminhando pelas florestas da Austrália, você pode se deparar com um ninho incomum do pássaro da barreira. Ele parece uma cabana criada por uma pessoa pequena. É um dos poucos ninhos de pássaros que são bonitos, e o bowerbird faz isso intencionalmente. O ninho é feito de longos galhos secos e se assemelha a um arco. Um pássaro macho constrói uma bela casa e a decora com vários objetos. Podem ser pedras, conchas, penas, folhas e até moedas. O pássaro não se importa com o tipo de objeto. O importante é a cor. O pássaro tenta deixar o ninho o mais colorido possível para atrair uma fêmea. Quando a casa está pronta, a fêmea a inspeciona. Se a ave não gostar, o macho abandona o ninho e constrói um novo. Essas aves não coletam galhos e folhas para construir seu ninho. Eles fazem buracos em encostas ou no chão. Cada um é um pequeno ninho onde vive uma família de abelharucos.
Eles usam seus bicos para baterem uma superfície dura, como uma picareta. Em seguida, jogam fora a sujeira solta com os pés. Eles trabalham até que 5 ovos caibam dentro da toca. A dieta dessas aves consiste principalmente de abelhas. Eles não têm medo desses insetos. Os principais inimigos do abelharuco são as cobras e os pássaros maiores. Pegue grama, juncos e caules de palmeiras e faça uma pequena cesta. Isso provavelmente levará muito tempo. O tecelão mascarado do sul pode produzir uma cesta desse tipo em 9 a 14 horas. Esses ninhos incomuns ficam pendurados nos galhos das árvores. Um macho pode construir cerca de 12 ninhos como esse em poucos dias. Em seguida, ele os mostra para uma fêmea. Se ela escolher um ninho, o macho faz um túnel de entrada para ele. Em seguida, a fêmea decora o interior com penas e grama macia. Agora vamos passar para o mundo dos insetos. O aparecimento de um ninho de vespas sob a varanda de sua casa é um mau sinal. Ninguém quer uma colônia de insetos agressivos com ferrão perto das janelas. Mas vamos nos aproximar e descobrir como esses insetos criam esses ninhos estranhos e do que eles são feitos. Uma das espécies mais comuns de vespas é a vespa de papel. Elas podem construir ninhos em qualquer lugar que tenha uma boa base horizontal sólida. É por isso que elas geralmente escolhem tetos, cornijas e varandas. Elas começam a construir nos cantos para obter mais proteção. Em seguida, a rainha começa a procurar os materiais para o ninho. A vespa escolhe algo de madeira. Pode ser um tronco, um baú, caixas de papelão ou uma cerca. Com suas mandíbulas poderosas, ela raspa uma fina camada de madeira e a mastiga. A saliva da vespa divide as fibras da madeira e as transforma em uma massa macia. Em seguida, o inseto cospe esse material e começa a moldar um ninho com ele. A construção pode levar de 4 a 6 meses. Quando a rainha tem filhotes, as vespas pequenas a ajudam a construir o ninho. A colônia constrói uma casa e a deixa em alguns meses. No outono, a rainha voa para um local quente para sobreviver ao inverno. Depois, na primavera, ela escolhe um novo local e constrói um novo ninho. A vespa Dauber da lama é diferente das outras espécies. Ela constrói seu ninho com lama. A rainha não tem operárias que a ajudam a criar uma casa. Ela faz tudo sozinha. O local para o ninho deve ser próximo a fontes de lama. A rainha raspa um pouco de sujeira macia com suas mandíbulas e a enrola em uma pequena bola. Em seguida, segurando-a com as patas dianteiras, a rainha a leva para o local do ninho. A vespa estoca os materiais de construção e começa a moldar o ninho. Ela umedece a substância com sua saliva para torná-la lisa e moldá-la como um tubo curto. A rainha cria vários tubos com câmaras em seu interior. Lá ela põe ovos. Enquanto seus filhotes crescem, a vespa começa a procurar alimento. Seu prato favorito são as aranhas. Rapaz! Ela as morde e injeta um veneno paralisante. Que horror! Em seguida, leva a presa para o ninho, onde pequenas vespas famintas estão esperando pelo almoço. Não se surpreenda se você notar centenas de aranhas paralisadas no chão. Isso significa que há um ninho de vespas Dauber de lama nas proximidades.